Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que em cada capítulo da Bíblia, Deus tem uma mensagem para cada um de nós. E nós precisamos estudar a Bíblia do jeito correto, do jeito certo, para que Deus possa falar comigo e com você todos os dias. Por isso, então, estou dedicando tempo para todos os dias estudar a Bíblia com você e com a sua família. Convide outras pessoas também, para que elas também possam sentir esse prazer de ouvir a voz de Deus dentro das Sagradas Escrituras. Por isso que nós estamos estudando todos os dias um capítulo da Bíblia. E o capítulo que nós vamos estudar hoje, que vamos ler, é o Salmo 57, que está dentro do programa do Reavivados por Sua Palavra. O Salmo 57, eu dei aqui um título para ele, que diz assim, Salvo para cantar, para louvar. E o Salmo 57, verso 1 em diante, diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Verso 5. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra brilhe a tua glória. Amém? Glória a Deus. Eu quero tirar aqui desses versos algumas lições e quero dizer para vocês que hoje Deus tem sim uma palavra para falar ao seu coração, porque antes de Ele falar com você, Ele falou comigo. Então, eu quero tirar aqui com vocês algumas lições e o contexto deste salmo, do Salmo 57, você vai perceber que o Salmo 51, o Salmo 56 e o Salmo 57 tem aqui um pedido de Davi, pedindo misericórdia, pedindo para que Deus tenha compaixão dele. Davi parece que está sendo tão oprimido que o único refúgio, a única fortaleza dele é o Deus Todo-Poderoso. Vamos entender como eram esses momentos que Davi estava passando. Lá em 1 Samuel, capítulo 24, quero ler aqui com vocês alguns versos para que a gente possa entender o contexto da vida de Davi. Diz assim, Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi, Hoje é o dia do qual lhes falou o Senhor, eis que eu entrego os seus inimigos nas tuas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração, por ter cortado a ponta do manto de Saul. Verso 6. E disse aos seus homens, O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Mais uma vez, vemos aqui Davi sendo oprimido, Davi sendo acuado, e ele vai parar para o fundo de uma caverna. Não só ele, mas também como todos aqueles homens que eram rejeitados pela sociedade daquela época, que então aceitam acompanhar Davi, e eles todos estão lá no mais profundo da caverna. Observe que eles estão no mais profundo da caverna. E aí Saul, ele vai então fazer as suas necessidades, chega bem próximo onde Davi está. E aí os homens de Davi dizem assim, olha, chegou o momento, é esse momento que Deus então está entregando o seu inimigo nas tuas mãos. Queridos, eles estavam pensando que se Davi tirasse a vida de Saul, era a vontade de Deus, mas não era essa a vontade de Deus, porque homem nenhum ser humano tem direito de tirar a vida do outro, e quanto mais de um ungido, porque foi Deus que ungiu Saul para subir ao trono do povo de Israel. Mas Davi, ele respeita isso, queridos. Então observe,
Nem tudo que às vezes a gente faz é a vontade de Deus, sabia disso, querido? Talvez você ache que, eu estou praticando algo, Deus está me abençoando e tal. Observe o que diz a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 21, 22 e 23. Observe o que o próprio Jesus diz. Mateus, capítulo 7, verso 21, 22 e 23. Diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Queridos amigos, qual é o mal em você expulsar demônios? Qual é o mal em você profetizar, pregar a palavra de Deus? Qual é o mal em você fazer milagres? Nenhum. Só que há sim um grave problema observe, quando não tem a mão de Deus. Queridos amigos, a palavra de Deus deixa bem clara: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Amigo, para que eu e você possa saber a vontade de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Só ela vai dizer qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Deus não vai descer do céu e vai vir aqui e falar para você: filho, é isso que eu espero, é isso que eu quero. Ele não vai fazer isso. Foi para isso que ele preservou a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, durante milhares de anos aí, queridos, para que ela hoje possa estar na sua e nas minhas mãos. Por isso, estou dedicando um tempo para nós estudarmos a Bíblia capítulo por capítulo, para que nós então possamos entender qual é a vontade desse Deus para mim e para a sua vida. Então, quando nós vamos agora para o Salmo 57, onde nós estamos lendo, agora você vai entender o que Davi está sentindo. Ele diz para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. Observe, Davi, quando ele estava acuado, para onde ele foi? Ele buscava a rocha, sempre embaixo de uma rocha. Davi se abrigava na rocha que era Jesus Cristo, porque para Davi o símbolo da rocha é Deus. E para isso, quando ele se sentia acuado, ele ia para a rocha, queridos. E aí ele diz assim muito claramente: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Queridos, Davi não estava passando por uma pandemia de um vírus que ninguém vê. O pior inimigo não é aquele que a gente vê, mas aquele que a gente não vê. E sabe, queridos, o pecado, o mal que o pecado pode fazer com o ser humano, às vezes a gente não vê, mas ele está dentro de nós e faz um estrago enorme. E sabe qual é o estrago que ele faz? Ele nos coloca dentro de cavernas, dentro de lugares frios, que às vezes pode ser o seu quarto, pode ser um lugar onde você não quer a ajuda de ninguém. Quantas e quantas pessoas entram dentro do quarto e o quarto parece uma caverna. Davi, queridos, ele entrou dentro da caverna, ficou lá acuado, mas dentro daqueles lugares, Davi viu a oportunidade de compor belos hinos, e este aqui é um deles. O Salmo 57 é um belo hino, onde Davi vai usar aqueles momentos para exaltar o nome de Deus. Às vezes por causa das calamidades, às vezes por causa das coisas ruins que outro ser humano faz a nós. Nós nos colocamos dentro de cavernas, que são os nossos quartos, são os lugares mais sombrios, para a gente então ficar ali chorando, lamentando. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Eu quero dizer hoje para você, Davi viu, dentro da caverna, a oportunidade de exaltar e glorificar o nome de Deus. Hoje você também pode aproveitar esses momentos de calamidade para exaltar o nome de Deus. Aqui no verso 5 diz assim: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Davi sabia onde morava o seu Deus. O seu Deus não vinha de estátuas, o seu Deus não vinha de ídolos, o seu Deus está vivo e habita nos céus. Então, querido, eu estou falando hoje para alguém que talvez pensa que Deus é aquele Deus que você pega, aquele Deus que você fabrica. Não!
Deus não precisa ser carregado por ninguém. O Deus Todo-Poderoso carrega você no colo. Sabe por quê? Quero ler um verso com vocês que está em Isaías 57, verso 15. Isaías 57, verso 15, diz assim, olha que interessante. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar. Mas habito também com contrito e abatido de espírito, para lhes dar vida, para vivificar o espírito dos abatidos. Queridos, São João capítulo 14, verso 6, diz assim, eu sou, Jesus diz claramente lá em João assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Deus está presente na minha e na sua vida, observe, estou falando para você que talvez não esteja sentindo a presença de Deus na sua vida. Quando Deus se faz presente na minha e na sua vida, Ele se faz presente para nos dar vida. E para fazer o quê? Continuando então o estudo, olha só mais o que Deus diz na sua palavra. Quero ler aqui com vocês agora o versículo 6, onde Davi diz assim, armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, e cantarei e entoarei louvores. Queridos, Davi estava com uma expressão de abatido. Parece que Davi está curvado diante de tantas atrocidades, tantas coisas ruins que as pessoas estavam fazendo com ele. Não tinha um lugar seguro. Davi, para onde ele ia, tinha alguém querendo tirar a vida dele. Davi tem uma expressão de alguém que está abatido. Queridos, mas como que pode um homem que tem uma expressão de abatido, um homem que está com o rosto desfigurado, ainda louvar a Deus? Sabe por quê? Porque o louvor não partia do exterior de Davi, era algo que partia de dentro do seu coração. Davi tinha sempre motivos para louvar a Deus, porque era algo que ele sentia dentro do coração. Observe o que eu quero dizer para você. Às vezes, nós temos algumas atitudes, sabe por quê? Porque nós expressamos aquilo que está dentro do nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. E Davi diz assim, olha só, Senhor, mesmo que eu esteja abatido diante de tantas calamidades, mesmo que eu esteja abatido, curvado diante dessas coisas ruins que as pessoas procuram fazer contra mim, eu ainda tenho motivo de louvar e engrandecer o teu nome, porque eu posso estar abatido, mas não estou morto. Amém? Glória a Deus. Então observe agora o verso 8. Davi diz assim, acorde, ó minha alma, acorda em lira e harpa, quero acordar o alvorecer. Eu te darei graça entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Essa expressão de Davi, acordem, 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 ela vai aparecer lá em Efésios, capítulo 5, verso 14, quando Paulo vai dizer algo muito interessante. Efésios capítulo 5, verso 14, diz assim, por isso é que se diz, desperte, acorde, você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Neste dia, hoje, Sil, estou falando com você hoje, Deus quer acordar você, Deus quer despertar você, porque Ele quer te iluminar, quer colocar nos teus lábios um novo desejo, uma nova vontade de viver. E essa vontade de viver é vontade de louvar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o meu e é o seu Criador. E sabe aonde Ele habita? Habita perto de você. Habita perto de mim todos os dias. Então nós temos motivos sim para louvar o nome de Deus. E mais do que ter esses motivos, olha o que vai dizer a Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 14. Eu já li isso com vocês esses dias, mas quero repetir de novo. Diz assim, verso 13, 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que esse planeta ainda sobrevive? Sabe por que ainda estamos vivos nesse planeta? Porque Jesus Cristo, Ele deu a vida por mim e por você. O diabo já teria destruído esse planeta. O mal já teria acabado com esse planeta. Sabe por que isso ainda não aconteceu? Porque Jesus um dia veio a este mundo, deu a vida por mim e por você. E é Ele que vai colocar um fim em todas essas coisas. É Ele que vai colocar um basta e vai dizer assim, não mais dor, não mais lágrima,
porque eu vou enxugar dos olhos de todos os meus servos a lágrima. Então, queridos, Davi diz assim: eu tenho prazer em louvar o Senhor, eu acordo o alvorecer cantando ao Senhor. Davi, quando levanta de manhã, ele não levantava carrancudo, não levantava chorando, reclamando, não. Davi não usou as cavernas para começar a reclamar de Deus. Davi usou as cavernas para ter a oportunidade de louvar o nome de Deus. Observe o verso 9, diz assim: eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Espera aí um pouquinho, espera um pouco. Parece que Davi agora já não está mais preso dentro de uma caverna, não está mais fugindo. Davi está louvando e todas as nações estão ouvindo. Observe, queridos, quando você levanta de manhã e louva a Deus, o seu vizinho ouve. O seu vizinho vai ouvir e vai dizer assim: espera um pouquinho, ali tem um povo que está acuado dentro de casa, mas eles não estão depressivos, não estão choramingando, estão louvando o nome de Deus. É isso que toda criatura deveria fazer. Por isso que lá em Eclesiastes capítulo 12, eu quero ler com vocês, Eclesiastes capítulo 12, observe o que diz aqui Salomão em Eclesiastes capítulo 12, aqui no versículo 13, diz assim: de tudo que você já ouviu, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de toda a criatura. Nós, eu e você, fomos criados para ter temor ao Senhor, para reverenciar ao Senhor. E quando isso acontece na minha e na sua vida, Deus coloca um novo cântico nos nossos lábios. Amigo, quando isso aconteceu na vida de Davi, todas as pessoas que estavam perto e longe ouviram os cânticos de Davi. Então, queridos, observe o que diz o verso 10, diz assim: pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra brilhe a tua glória. O cântico que sai, ou que saía da boca, dos lábios de Davi, nasceram, brotaram de um coração que sentia amor por Deus. Um coração que tem amor pelo seu Deus, aquele que te criou, tem desejos de amar a Deus. Sabe por que muitas pessoas não têm prazer em louvar o nome de Deus? Não têm prazer de falar de Jesus? É porque não sentem amor de dentro do coração. Falam que amam a Deus. Falam que Deus é o primeiro na sua vida, mas agem como se ele não fosse. Queridos, aquele que diz que ama a Deus, pratica as vontades de Deus. Aquele que diz que ama a Deus, faz a vontade de Deus. E sabe como nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Aqui, na Bíblia. Por isso que todos os dias nós estamos estudando um capítulo da Bíblia. Então eu quero convidar você a todos os dias nós sentarmos juntos e estudarmos a Bíblia, para que nós possamos entender qual é a vontade desse Deus e assim colocarmos em prática em nossa vida. Então, como que um amor pode brotar de dentro de um coração quando eu tenho com esse Deus intimidade? E eu só vou ter intimidade com Deus estudando a Bíblia, orando, falando com esse Deus todos os dias. Quando alguém louva ao Senhor, é porque ele reconhece que ele é o seu Criador. Amém, glória a Deus. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem uma expressão que eu ouvi de uma pessoa certa vez, que diz assim: o amor é a força mais forte do universo. Ele pode qualquer coisa, até mesmo hoje, devolver a você o prazer de louvar novamente o nome do Senhor. O amor tem poder para isso. O amor tem poder de novamente colocar um novo cântico nos seus lábios. Mas o amor também tem um outro lado. Porém, o amor, este que Deus sente por mim e por você, também ele aceita ser rejeitado. Mesmo que você hoje não tenha motivos para louvar o nome de Deus, Deus assim ainda tem compaixão de mim e de você. Mas entenda, Deus hoje quer dizer para mim e para você, o maior motivo que você tem de louvar o meu nome é porque mais um dia de misericórdia aconteceu na sua e na minha vida. Então, querido amigo, eu que estou falando com você, vamos estudar a Bíblia juntos. Vamos entender qual é a vontade desse Deus e colocarmos em prática.
Cada capítulo da Bíblia é Deus falando com você e comigo. Então nós não vamos somente ler o capítulo. Vamos tirar de cada capítulo lições diárias para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos ter intimidade com Deus. E quando nós passarmos a ter intimidade com Deus, São João 17, verso 3 diz assim. Quero terminar a mensagem de hoje falando de São João, capítulo 17, livro de João, capítulo 17, verso 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? A vida eterna, ela consiste em eu e você termos um relacionamento pessoal com Jesus. E esse relacionamento só vem mediante o estudo da Bíblia diariamente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E se esse estudo foi relevante para você hoje, publique ele. Publique ele nas suas páginas do WhatsApp, do Facebook, no YouTube. Se inscreva ali para que mais pessoas possam conhecer esse Deus. Passe para mais pessoas, porque conhecer Jesus é tudo. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família.